Horóscopo para o dia 6 de abril de 2021. Áries ou Carneiro. Excelentes oportunidades poderão ficar visíveis para você se procurar não olhar para as coisas boas do passado, embora seja bastante tentador ficar com a cabeça no que ficou para trás. Isso porque vários sinais tenderão a aparecer te indicando caminhos novos, alguns até aguardados por você, seja por meio de conversa ou mesmo alguma propaganda, e nem precisa ser de maneira sutil, mas que se não ficar esperto, vai passar diante de seus olhos e não vai perceber. Por mais que seu passado tenha sido maravilhoso, uma forma de honrar ele é seguindo sua vida, pois ele contribuiu para quem você é hoje e tudo o que tem capacidade de conseguir, servindo de base. Continuar agarrado a ele sem sentir vontade de sair do lugar seria como jogar fora todas as experiências que teve. Touro. Ao que tudo indica, nesta terça-feira você poderá atrair pequenos ganhos, mas com certa frequência, e isso poderá despertar a inveja de algumas pessoas, pois tendem a se sentir injustiçadas pelo universo por não receber coisa alguma de bom. No entanto, como se sabe, atraímos apenas o que vibramos, e se por acaso eles não atraem coisas boas, provavelmente a vibração está alinhada com isso. A questão é que sua atração poderá se dar de maneira inconsciente, onde sua frequência esteja elevada, e poderá se elevar um pouco mais com esses ganhos. O problema é que a parte que se considera injustiçada poderá querer apagar sua estrela, pois a delas não brilha. Portanto, não estranhe se vier a sofrer algum tipo de represália, ou mesmo sabotagem para te botar para baixo, pois infelizmente, em vez de muitas pessoas preferirem elevar a própria frequência vibracional, preferem abaixar a dos outros, para que sinta a dor deles, embora nada traga de bom, além de gerar retorno kármico ruim. De sua parte, será exigido que saiba manter conscientemente sua frequência vibracional elevada, além de ser capaz de fazer algo que é muito custoso aos taurinos, que é o desapego. Se vier a perder o que foi ganho, poderá se sentir mal, o que é o sucesso daqueles que te querem o mal. Porém, se for capaz de não ligar, se mantendo feliz e seguindo sua vida, além de atrair mais coisas boas, ainda deixa que os autores das vibrações de baixa frequência recebam toda a atração do que foi vibrado sozinhos. Gêmeos. Por algum motivo, você terá a tendência a agir de modo que poupe suas energias, seja por cansaço ou mesmo por saber que precisará estar praticamente 100% para fazer algo no futuro. Porém, precisará tomar bastante cuidado para não minar seu descanso, além de atrair situações que não deseja. Isso porque, quando vemos a necessidade de estarmos inteiros para alguma tarefa, em vez de aproveitarmos para nos preparar psicologicamente para enfrentar ou mesmo desfrutar, tendemos a pensar nas possíveis dificuldades ou mesmo o encontro de pessoas desagradáveis, abaixando assim sua frequência vibracional, e de tanto ruminar isso, acaba por desprendendo energia demais com isso, além de facilitar a realização de tudo o que julgava não querer. Procure fazer o oposto, ou seja, se você quer que tudo seja tranquilo, vibre paz e já vá mentalizando o que deseja encontrar de bom, ou se já souber o resultado esperado, imagine que você já está em paz, feliz e com tudo realizado. Não se preocupe tanto com as pessoas que vai encontrar ou o que vai ter de fazer, pois se sua frequência estiver elevada a partir desse momento de preparação, e se conseguir se manter no mesmo nível, por mais que as coisas venham a se complicar,
a tendência é que acabe por atrair tudo o que for necessário para vencer seus obstáculos da melhor maneira possível. Em outras palavras, se conecte com sua paz interior e evite sofrer por antecipação. Câncer ou caranguejo. É possível que algumas situações indesejáveis de outrora voltem a ocorrer contigo nesta terça-feira, pois você não aprendeu tudo o que era necessário para se livrar delas ao ponto de atraí-las novamente. A parte boa disso é que você até tem noção de qual seja a causa, e isso poderá fazer com que finalize de uma vez por todas, passando a atrair apenas o que há de melhor nesta vida. Porém, embora saiba o que precisa ser feito, precisará ficar esperto para não se deixar levar sem perceber. Tudo o que é de ordem vibracional necessita de vigilância constante. Caso contrário, a tendência é que haja no automático, e aí se torna um prato cheio para tornar a acontecer. Como esse é o signo do sentimento e do passado, fique esperto em relação a situações e pessoas que já foram importantes para você, mas que em nada mais te agrega. Às vezes nutrimos o péssimo hábito de continuar com coisas que nos foram importantes em nome dos velhos tempos. O problema é que o tempo sempre anda para frente, e o que é velho se desgasta, além de começar a atrapalhar ainda mais nossa evolução por não estar mais adequado ao momento. Leão. Você poderá dedicar sua terça-feira para a realização de seus sonhos, ou ao menos planejar, mas seria bastante interessante reavaliar alguns aspectos deles, pois poderá alimentar algumas ilusões que vai tender a causar algumas dores se não forem levadas em consideração. Aliás, é até possível que tome consciência disso, mas deseje ignorar. Está certo que não devemos nos deixar abater por qualquer dificuldade que se imponha em nosso caminho, devendo levantar a cabeça e a frequência vibracional, seguindo em frente. Porém, isso não significa que é uma carta branca para imprudências. Vamos supor que um de seus sonhos seja passear numa savana africana, pois tem vontade de conhecer leões de pertinho, mas ocorre algo com os veículos necessários para o passeio que o impede de fazer isso. Se há promessa de conserto rápido, a alternativa mais prudente é esperar que o carro esteja consertado para realizar seu sonho em vez de decidir ir de peito aberto, acreditando que os leões são mansinhos. Acredito que seja proibido, mas se você der algum jeito de conseguir tal façanha, é quase certeza que vai virar comida deles e de outros animais que passarem por seu corpo. Nós podemos sonhar e colocar em prática, mas é necessário aliar o sonho com a realidade para que dê certo. Virgem. É possível que algum rolo que você entrou e se arrependeu esteja a tomar conta de sua cabeça, e por conta disso, não esteja conseguindo enxergar informações primordiais, tanto para se livrar do problema em questão como para onde a vida quer te levar. E nem seria sábio de minha parte dizer que sua situação é fácil, pois somente cada um sabe a dificuldade do que passa, e ela é relativa de pessoa para pessoa devido a inúmeros fatores. Porém, independente do nível de dificuldade que atribui à questão, você precisará se tranquilizar, pois com a cabeça a mil, pode ser que esteja apenas vendo paredes que te prendem, enquanto na verdade há uma porta maior que a somatória delas. Não é raro não encontrarmos soluções quando nos focamos apenas nos problemas. Aliás, isso é o natural, e deixar-se envolver por isso apenas acaba por atrair mais do mesmo. Por outro lado, se procurar se acalmar,
nem que seja fazendo respirações lentas e profundas por 10 segundos seguidos, já dá uma boa melhorada, aumentando seu grau de lucidez, e assim expandir sua consciência de modo que consiga captar tudo o que é interessante e útil para você seguir sua vida para situações melhores. Libra ou Balança. Como verdadeiro amante do que é belo, essa característica de seu signo estará bastante acentuada nesta terça-feira. Porém, poderá haver um enorme abismo entre o desejar e o conseguir desfrutar dela devido às suas crenças limitantes. É aquela situação que, para você ter algo fora, precisa ter esse algo dentro, e se por acaso possui alguma dúvida sobre o fato de conseguir, ou achar que não tem, dificilmente poderá aproveitar, como ocorre em questão de desejo de se relacionar com uma pessoa interessante, mas que por conta de se julgar inferior, fica apenas na expectativa, enquanto uma pessoa menos favorecida nas qualidades que você possui tenta e consegue. Sim, isso dói. É possível que muito do que vier a se interessar esteja em seu alcance, mas sobre o alcançar ou não, vai depender do quanto continuar a se limitar. Se você não tiver definido dentro de você e não se julgar merecedor, não será. Por outro lado, se você procurar alguma explicação lógica sobre tais travas, poderá perceber que são ilusórias. E assim que se perdoar por se impedir por tanto tempo, as chances serão altas de que consiga. Escorpião. Você poderá até lidar com algumas questões difíceis de lidar nesta terça-feira, mas sua capacidade de conseguir superar vai depender bastante de que nutrir em relação a seus sentimentos, pensamentos e emoções relacionadas a elas. Isso porque muitas vezes fazemos julgamentos precipitados, deixando-nos levar pelas aparências, que podem exprimir que, para que seja resolvido, seja necessário soluções complexas, e muitas vezes custosas para conseguir. Se acreditar que é difícil, se colocando para baixo, tudo tenderá a se encaminhar para isso. Por outro lado, se acreditar que com certeza há meios mais fáceis e procurar se acalmar, sem deixar-se levar pelo desespero, não será estranho que diversas soluções surjam em sua mente, algumas incomuns, mas que vão servir para ultrapassar seus obstáculos, ou mesmo bastante simples, mas que costumamos rejeitar pelo mesmo motivo. Antes de julgar parecer loucura ou simples demais, procure fazer uma avaliação racional, pois é possível que chegue à conclusão de que elas realmente funcionam. Sagitário. De alguma forma, em alguns momentos de sua terça-feira você estará bastante seguro de si, o que é bom. Porém, é possível que em outros não esteja tão firme em relação a isso, fazendo com que abra portas para situações indesejáveis devido a essa redução, por mais que mínima, de sua frequência vibracional. E nem digo que poderá ser por nada. De vez em quando, pessoas ou seres que querem tentar possuir algum domínio sobre nós, costumam projetar dúvidas em relação a nossas certezas, de modo que fiquemos afetados, e por conta disso, nossa vibração caia, se igualando ou ficando abaixo da deles, e normalmente tais certezas são relacionadas a nossos valores. Um exemplo claro disso são situações em que é usado de preconceito para atingir a moral alheia. No geral, as pessoas que são atacadas pela cor da pele, orientação sexual ou gênero, não sabem seus verdadeiros valores, e por conta disso, quando sofrem qualquer ofensa, acabam por abaixar a frequência vibracional, para somente aí o ofensor passar a possuir vantagem. Por outro lado,
Se as pessoas atacadas refletissem um pouco e se questionassem se faz algum sentido, dificilmente chegariam à mesma conclusão, mas exatamente ao oposto, permanecendo na mesma frequência vibracional ou elevando ainda mais. Dessa forma, perceberia que se alguém tentou projetar algo que as deixa fracas, é porque o opressor é mais fraco que elas, e por isso precisou utilizar de artifícios para enfraquecer. Porém, em alguns dias não estamos bem em todos os aspectos, e uma coisa que poderia ser relevada em alguns dias são sentidas profundamente em outros. Se for o caso, recorra à proteção espiritual, de modo a fortalecer sua defesa, permanecendo o máximo possível em frequência vibracional elevada. Se já realiza práticas espirituais para tal finalidade, perfeito, mas se não, procure investir um tempo nisso, e poderá utilizar até de amuletos de proteção para dar uma reforçada. Capricórnio. Você tenderá a estar conectado com sua felicidade interior nesta terça-feira de maneira inconsciente, mas seria ideal que tomasse consciência, fazendo isso por livre e espontânea vontade, de modo que não seja derrubado pela ansiedade. Certamente você já saber que quando estamos bem conosco mesmo, é natural que tudo dê certo, além de recebermos coisas boas de maneira inesperada. Embora isso seja uma bênção, gera um terrível inconveniente, que é o fato de tentar adivinhar qual é a próxima coisa a acontecer, e se for algo que você deseja bastante, poderá alimentar ansiedade em relação ao momento ou se está sonhando alto demais, o que é um desafio ao realista capricorniano. De fato, se deixar baixar sua frequência vibracional pela ansiedade, seu dia poderá virar, e a maré de sorte entre aspas deixar de existir. Prefira confiar essencialmente no que estiver a atrair, e se são coisas boas, é isso o que importa. Tenha em mente que se você se basear pela sua frequência vibracional, ou seja, por seu estado de espírito, o tempo e a matéria acompanham, ou seja, a coisa certa vai acontecer no momento mais oportuno, e se não chegar, mesmo que sejam apenas situações que te levem ao que deseja, e você conseguindo se manter com o astral alto, é que ainda não é o momento. Aquário. É possível que seu excesso de credulidade em pessoas e situações possam te colocar em alguns apuros, mas isso apenas poderá ocorrer se deixar-se impressionar. Não serão bem situações de ajudar pessoas, mas que talvez eventos fora de seu controle, mas que poderão ser direcionados, possam te afetar de alguma forma, e se estiver meio que no mundo da lua, poderá deixar-se levar por algo que, se procurar manter sua calma, perceber que é temporário, bastando aguardar um pouco e se organizar internamente para se ver livre. Por outro lado, se deixar-se impressionar, poderá atender tudo o que a outra parte queria e depois vir a perceber que não precisava nada disso. Em outras palavras, é aquela situação em que criam problemas para vender soluções, onde se você procurar se acalmar um pouco, poderá perceber que a outra parte não conseguirá manter a situação por um bom tempo, pois começará a se prejudicar, sem contar que terá noção de que não precisa do que for oferecido, conseguindo identificar outros elementos para contornar a situação. Peixes. Será um dia em que não haverá outra opção a não ser assumir as rédeas de sua vida, caso contrário, muito do que desejar que estiver quase em sua mão poderá simplesmente virar poeira. A questão é que algumas áreas em que você deixa a vida te levar será necessária intervenção sua para que não fique na metade do caminho ou passe do ponto. Contar com ocorrências,
de modo que te leve para onde deseja, é algo maravilhoso, mas de vez em quando precisamos fazer nossa parte na matéria para que seja possível. Muitas dessas coisas até você já sabe quais são, e de nada vai adiantar fazer de conta que não viu ou que vai se resolver sozinho, pois algumas podem estar em momento crítico, e algo precisa ser feito, e apenas por você. Em outras palavras, procure agir enquanto ainda é tempo, pois depois que o estrago estiver feito, ficará difícil lidar com o fato de que sabia o que precisava ser mexido e que teve oportunidade para isso, mas não o fez por confiar demais em sua sorte. A sorte ajuda, mas quando se depende muito dela, uma hora de deixa na mão. Que sua vida seja a partir de agora cada vez melhor na essência divina, o pleno amor incondicional.